E como é que fica o TAB na perda de peso? Vamos aqui, ó. O adipócito, quando ele começa a acumular gordura, ele começa a inchar. Tudo isso que eu estou falando é normal, viu? Eu não estou falando nada de doente ainda. Quando eu cito, eu explico, ó, isso aqui é na condição patológica. Tudo isso aqui é no normal. Então não é um aumento de peso de uma obesidade, é só um aumento de peso. Esse adipócito, ele está hipertrofiado. A pessoa engordou. Quando ela perde peso, ele fica num estado X. E aí eu tenho duas possibilidades óbvias para esse adipócito. Até, na verdade, eu tenho três, né? Ou ele fica do jeito que ele está. Não, aqui ele já botou aqui não. Ou ele mantém o peso. Suponhamos que o indivíduo não vai continuar emagrecendo, que eu ia botar ou ele perde mais, ou ele mantém ou ele ganha. Só para gravação. Tem duas possibilidades óbvias. Ou ele mantém o que ele está, ou eu mantenho o meu peso, ou eu reganho o meu peso. Como eu já falei, o que vocês acham que é mais comum de acontecer? É ele manter. Eu ainda nem entrei no mérito de foi em quanto tempo. Só estou falando que ele perdeu peso. Suponhamos que seja intermediário, nem tão rápido, nem tão lento. Vocês acham que o que é mais provável é manter ou ganhar, reganhar? Vou explicar. Mas é reganhar mesmo. Essa perda de peso induz uma mudança do perfil funcional do adipócito. Ele vai mudar o quê? Ele vai mudar o potencial adipogênico dele, ele vai mudar a capacidade de armazenamento, ele vai mudar o padrão de secreção de citocinas, ele vai remodelar a matriz extracelular, ele vai alterar a lipólise, ele vai escurecer, ele vai alterar o escurecimento do TAB, ele vai alterar o grau de inflamação, ele vai alterar a hipóxia, a produção de microRNAs, ele vai alterar a função mitocondrial, ou seja, ele vai mudar. O que vai dizer se ele vai mudar para melhor ou para pior é justamente o tempo. O tempo que eu digo assim, se foi um emagrecimento muito rápido, o potencial adipogênico dele aumenta. Por exemplo, a capacidade de armazenamento dele aumenta. O padrão de secreção de adipocinas vai para um perfil inflamatório. A remodelação do MEC é deletéria. A lipólise é diminuída. O escurecimento do TAB é diminuído. A inflamação é aumentada, a hipóxia é aumentada, os microRNAs são deletérios e a função mitocondrial é prejudicada. Isso se foi rápido. Se foi lento, é o contrário do que eu falei. Aí o que acontece? Adipócito maduro, perdeu peso. Acho que dá para ver, não dá para ver que a membrana do adipócito está meio vermelhinha? Pronto, quando há uma perda de peso relativamente rápida, o normal é a matriz extracelular e a membrana do adipócito, e o normal, ir se adaptando com o tempo. Eu tenho integrinas, eu tenho desmossomos, eu tenho selectinas, eu tenho várias proteínas de membrana que dão elasticidade, que dão consistência à membrana do adipócito. Essas proteínas, elas não são meramente estruturais. Elas também ativam vias de sinalização. As chamadas vias de sinalização ativadas pelo estresse. É a mesma via, por exemplo, quando eu deformo minha epiderme, eu toco minha epiderme aqui, eu estou sentindo. É uma via de sinalização ativada por deformação mecânica. Então, os mecanorreceptores, que são esses aqui, eles evoluíram para sinalizar. O quê? Se um adipócito estiver perdendo gordura rápido demais, ele tem que mudar para impedir que isso aconteça. É basicamente isso que tem que acontecer. Se houver um remodelamento da matriz extracelular, ou seja, se o adipócito for perdendo gordura lentamente, a matriz vai se acostumando. O adipócito não vai se estressando.
Mas à medida que isso ocorrer de maneira mais rápida, perdi 2, 3, 4, 5 quilos em um mês, né? Fiz aquelas dietas doidas. Não tem como a matriz extracelular se remodelar. Os adipócitos ficarão estressados. O que é o adipócito estressado? O adipócito estressado é justamente a matriz extracelular não conseguiu acompanhar o ritmo de diminuição do tamanho do adipócito. E aí, essas diversas proteínas aqui, ó, essas integrinas, a fibronectina, o próprio colágeno, laminina, elas ativam vias de sinalização. E essas vias de sinalização mudam essas diversas coisas, o potencial adipogênico, tudo isso. Ou seja, um adipócito que perde gordura rapidamente, ele fica num fenótipo extremamente retentor. E quando houver a oportunidade dele crescer de novo, ele vai crescer numa velocidade extremamente grande. Então é só a pessoa deslizar um pouquinho da dieta que o adipócito, de maneira geral, armazena 2 vezes mais, 3 vezes mais. De maneira didática é isso. Então, ó, à medida que ele vai crescendo, ele não fica tão estressado, se ele for crescendo aos poucos. Mas à medida que ele perde o peso, né, os adipócitos começam a se estressar. Ó, e já notem que só no primeiro sinal de estresse já chega a célula inflamatória. É por isso que ele inflama. É porque a inflamação, quando ele começa a crescer, né, ele inflama por quê? Porque a inflamação é um tipo de sinal catabólico, que diz assim, gaste, gaste, gaste. É uma defesa. Ele inflama para se defender, para ele não continuar hipertrofiando indefinidamente, para o peso não passar para 400, 500, 600 quilos. Aí, ó. E aí essa modificação vai levar ao quê? O fato do adipócito ser estressado. Vai levar a uma alteração no hipotálamo, no qual o hipotálamo a pessoa vai querer comer mais. Geralmente quem perde peso muito rápido tem uma descompensação do apetite, tem um leve estado transitório de compulsão alimentar. Sobretudo se essa perda de peso foi por uma dieta extremamente restritiva. Às vezes nem foi por uma dieta restritiva consciente. Ela tomou sibutramina, perdeu o apetite, passou 2 meses, perdeu 20 quilos, depois, nos próximos 3 meses, ela já ganhou 15. Por quê? Porque o apetite dela vem dobrado, vem triplicado. Porque o gasto energético dela vem dissociado do consumo. O hipotálamo vai consumir 5 vezes mais do que ele gasta. Vai querer que o corpo consuma 5 vezes mais do que ele gaste. Tá dando para entender? Tudo isso porque o adipócito foi estressado. O gasto energético também diminui grandemente. Então, esses são os mecanismos. A lipólise diminui, o gasto energético diminui, ingesta de energia dobra, triplica. Ó, capacidade de captação de glicose, esqueci de falar. Um adipócito que for estressado, ele consegue captar muito mais glicose, ele capta muito mais ácido graxo, ou seja, ele pode crescer muito melhor e mais facilmente. Alguns medicamentos estão sendo testados justamente para isso, para tentar diminuir esse estresse. Então a pessoa, em teoria, a pessoa conseguiria perder rápido e não estressaria o adipócito, ou estressaria pouco, e aí ela não teria essa mudança fenotípica do adipócito sedento por engordar de novo, sedento por hipertrofiar de novo. Ainda não tem nada, até onde eu vi, substancial, sobretudo em humanos, mas os testes estão sendo feitos aí. Um inibidor de laminina, de colágeno, fibronectina, de integrina, só que integrina tem em tudo, colágeno tem muita coisa também, então é difícil você marcar para, ó, só atue aqui no adipócito e tal. E as referências que eu usei, ó, Margarida Aires, o Guyton também, não deixa de ser, mas apesar
como eu citei, né, de estar bem desatualizado em certos conceitos. O Boron, que já está na sua terceira edição, aqui é a segunda, Fisiologia do Bernie Levy e a Fisiologia da Silverton. São livros que eu realmente indico sempre, sobretudo esses dois aqui, ó, Margarida e o Boron. E aí só quem quiser acompanhar os meus cursos, aqui é a minha plataforma, a Fisio, só colocar no Google a Fisio Cursos que você vê lá. E aqui tem os canais, o canal do YouTube e o canal do Telegram também que você pode acompanhar. Sempre estou colocando coisas lá. Você tem aí o Instagram, meu Instagram, tanto de professor quanto da Físio. E os cursos. Atualmente tenho 12 cursos. Fisiologia e patologia endócrina, hormônios e metabolismo, nutrição e exercício, neurociências, neuroanatomia, psicofarmacologia, alguns de farmaco, ó, fisiologia cardiovascular, farmacologia cardiovascular, imunologia básica. É basicamente isso. Você tem aqui o meu contato também, a cleiton@hotmail.com. E é isso que eu tinha para falar por hoje, meu povo.